Pela prática, sabemos que quanto maior o ângulo entre ancoragens, maior será a tensão entre pontos. Você sabe por que isso acontece? E uma tirolesa? É verdade que a tensão de um cabo aéreo tende ao infinito? Fique até o final desse vídeo, que vamos responder essas perguntas. Para realizar essas análises, vamos considerar dois pontos de ancoragens e um peso P na corda em equilíbrio. Começando a representação do diagrama de corpo livre, temos o peso P, representado pelo vetor azul para baixo. Tal peso gera tensões nos dois lados da corda, onde representamos por T1 e T2. Pela terceira lei de Newton, ação e reação. O peso através da corda exerce forças sobre cada ancoragem, e elas exercem forças iguais em módulo e direção e em sentidos opostos sobre o peso. O ângulo entre as duas ancoragens estamos representando como alfa. Representando em um plano cartesiano, temos o seguinte cenário. Como o sistema está em repouso, aplicando a segunda lei de Newton, temos que o somatório das forças é igual a zero. Ou seja, P mais T1 mais T2 igual a zero. Neste exemplo, estamos considerando o peso no centro da corda, ou seja, o ângulo entre T1 e o eixo x é o mesmo que T2 com o mesmo eixo x. Estamos chamando de θ. Fazendo decomposição de vetores, temos que T1 é a resultante de T1x mais T1y. A mesma coisa vale para T2, decomposto por T2x mais T2y. Em um outro vídeo, vamos estudar tensões em pontos de ancoragens com ângulos diferentes. Mas agora estamos analisando o peso no centro da corda e as ancoragens na mesma altura, fazendo com que tenhamos o mesmo ângulo θ nos dois lados do eixo. Em virtude disso, temos que o módulo de T1 é igual ao módulo de T2, que vamos chamar de T. Simplificando a imagem, ficamos com o seguinte desenho. Agora, vamos decompor as forças nos eixos. Como o sistema está em equilíbrio, sabemos que o somatório das forças em x é igual a zero. No desenho, percebemos que as duas forças Tx se anulam. Analisando as forças no eixo y, temos que Ty mais Ty menos P é igual a zero. Ou seja, 2Ty é igual a P, fazendo um parênteses da trigonometria. E lembrando que o seno de um ângulo é igual ao cateto, oposto sobre a hipotenusa. Temos que Ty é igual a T vezes o seno de θ. Juntando as duas equações, temos que T é igual ao peso sobre 2 seno de θ. A partir desse resultado, conseguimos tirar conclusões sobre as tensões nas ancoragens. Para isso, vamos relembrar algumas características da função. A função trigonométrica. Seno varia seu pico e vale entre 1 e menos 1. No ensino médio, estudamos alguns valores tabelados dessa função. Fazendo a correlação entre a equação encontrada com os resultados da função seno, observa-se que quanto maior for o ângulo θ, menor será a tensão. Como no exemplo em tela o maior ângulo a ser considerado, e que resulta o maior valor de seno é 90 graus, temos como resultado da menor tensão no sistema como T igual a P sobre 2. Ou seja, quando tendemos a reduzir o ângulo entre as ancoragens para zero, alfa igual a zero, e θ igual a 90, o peso é dividido igualmente entre os dois pontos, ampliando ainda mais a nossa análise. Ao planilhar os resultados da fórmula, variando os ângulos e relacionando a porcentagem do peso resultante na tensão na corda e ancoragens, temos o seguinte gráfico. Observe que o resultado mais favorável, a menor tensão, é de fato 50% do peso, quando o ângulo alfa entre as tensões é zero e o θ é 90 graus. Ao ir aumentando o ângulo interno alfa, maior é a tensão. Em 120 graus para o ângulo interno, temos 100% do peso em ambas as ancoragens, o que é um ponto de alerta. Ao abrir ainda mais o ângulo, a tensão nas ancoragens cresce cada vez mais. Observe que quanto mais o ângulo vai se aproximando de 180 graus, a curva da porcentagem do peso tende ao infinito. Assim sendo, quanto mais obtuso é o ângulo entre as ancoragens, ou seja, quanto mais próximo o ângulo interno fica de 180 graus, a tensão no sistema cresce, de fato tendendo ao infinito, podendo acontecer o rompimento.
Na prática, os cabos aéreos tensionados quase nunca chegam nessa angulação, pois fatores como o peso da própria corda no sistema, elasticidade e controle de tensão por parte dos operadores devem ser considerados. Resumindo, caso seja possível, priorize ângulos pequenos entre as ancoragens. Isso proporcionará um equilíbrio de tensão entre os pontos. Ângulos menores do que 30 graus seria o ideal. Até 90 graus podemos considerar como um ângulo aceitável. É um ângulo fácil de ver, e a tensão em cada ponto de ancoragem fica em torno de 70% do peso. 120 graus é um ângulo de atenção. Observe que não há equalização entre os pontos de ancoragem. Se você tem 100 kg de peso no sistema, por exemplo, você terá 100 kg em uma ancoragem e 100 kg na outra. Agora, se você precisar de uma angulação maior para, por exemplo, realizar cabo aéreo, é importante ter muita atenção, escolher pontos de ancoragens muito confiáveis e trabalhar com segurança. Espero que tenha gostado do vídeo. Siga as redes sociais do Ciência para Bombeiros e faça nossos cursos online e gratuitos. Servir e salvar. Um forte abraço.